Senhores, e aí, tudo bem com vocês? Como é que nós estamos? Tranquilos ou não? Bom, né? Bom demais da conta. Bom saber que vocês estão bem. Vocês viram que eu dei uma pausa para que vocês pudessem responder. Eu tenho certeza que todo mundo falou que tá às pampas. Sossegado por demais. Meus queridos, se liga aí na visão então. Nessa aula nós vamos falar sobre o petróleo. Vale ressaltar que nós estamos falando sobre fontes de energia e, de uma forma especial, estamos falando sobre as fontes de energia não renováveis, mais especificamente os combustíveis fósseis ou as fontes de energia oriundas de fósseis, beleza? Dentro dessas, nós já falamos sobre o carvão mineral e a aulinha de hoje é sobre o petróleo, então senta aí, pega a visão que nós vamos falar sobre esse recurso mineral muito importante para a nossa sociedade, né? Tanto é que o petróleo hoje também é conhecido como ouro negro, também é chamado como ouro negro, dado o seu valor, a sua importância, né? Sabemos muito bem que o petróleo é uma commodity, e isso vai ficar muito claro no discurso que nós vamos ter aqui logo em seguida, quando formos falar da negociação desse petróleo no mercado mundial, beleza? Queridão, se liga, olha só. Atualmente o petróleo é a maior fonte de energia do mundo e isso se dá desde o período da segunda fase da Revolução Industrial, quando o petróleo assume o papel de fonte de energia, beleza? Meus queridos, não se esqueçam jamais que quando nós falamos de fontes de energia, quando nós falamos de uma fonte de energia, nós não estamos falando apenas da energia elétrica. É muito comum vocês criarem essa confusão e pensar só em energia elétrica, mas nós temos outras energias que podem ser geradas e que também é de suma importância. E o petróleo se posiciona como a principal fonte de energia e muito dessa importância do petróleo no cenário global se dá justamente pelo fato do petróleo ser o combustível que move os carros, a gasolina, o óleo diesel, né? São oriundos do petróleo, são derivados do petróleo e em decorrência disso o petróleo se torna a principal fonte de energia, beleza? Não podemos esquecer também que além de fonte de energia, o petróleo também é matéria-prima. É do petróleo que sai a plastina, que produz o plástico, é do petróleo que saem os óleos lubrificantes. Eu não sei se vocês têm alguma familiaridade com a manutenção de veículos, de carros, mas o carro precisa de óleo para o câmbio, óleo para o motor, para fazer a lubrificação desses sistemas e impedir que o atrito das peças metálicas gere algum problema no funcionamento desses motores. Então, a dobradiça aí da sua porta, quando está fazendo muito barulho, ou você mete um grafite nela, ou você coloca um óleozinho para dar aquela lubrificada e ficar tranquilo, beleza? Meus queridos, as maiores reservas de petróleo no mundo estão localizadas na região do Oriente Médio. Aproximadamente 70% de todo o petróleo mundial está localizado na região do Oriente Médio. Esse dado de 70% é muito questionável. Existem outras fontes que vão dizer que é 60%, outras fontes vão dizer que é 65%, outras fontes vão dizer que é 70%. Por que isso acontece? Veja bem, a gente sabe que o petróleo é um recurso muito estratégico. Então, se você tem petróleo, talvez não é interessante você falar o tanto que você tem logo de cara. É muito importante a gente entender, como no caso do Brasil, que nós estamos vendendo lotes de exploração de petróleo, porque todo o petróleo brasileiro pertence ao governo federal. E aí o governo federal ele pode ceder a extração desse petróleo, conceder a extração desse petróleo para alguma empresa de capital privado. Então, geralmente, alguns países, por questão estratégica, só dizem o quanto que eles estão extraindo e não necessariamente o quanto que eles têm de reserva, de potencial. Porque é por um motivo muito simples, né? Para eles não serem pressionados a extrair o máximo que eles têm e depois perderem aí uma grande moeda no mercado, que é o petróleo. Nós começamos já a extração do petróleo mais ou menos em 1859, quando nos Estados Unidos, Edwin Drake, não sei se a pronúncia é essa, se não for me corrijam, ele estava perfurando um poço na sua casa e a 20 metros de profundidade ele encontrou petróleo. A partir daí nós começamos a utilizar o petróleo como fonte de energia e como matéria-prima. Alguns historiadores vão dizer que nós já utilizamos o petróleo há muito tempo atrás, lá no Egito, para construir como se fosse uma camada que protegia as rochas que eram utilizadas nas construções de muralhas, de casas, enfim. Mas
assunto professor de história, deixa eu tocar meu barco aqui. Em 1939, a Petrobras, a grande Petrobras, encontra petróleo no recôncavo baiano, né? Em 1939, o Brasil então entra no hall dos países produtores de petróleo, graças a Petróleo Brasil S.A., também conhecida como Petrobras. Beleza, meus queridos? Mas, brothers, e a formação do petróleo? Como esse petróleo é formado? Nós temos aqui 4 imagens na tela para vocês. E essas 4 imagens tratam um pouco sobre o processo de formação do petróleo, que leva milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Esse mesmo processo de formação se aplica ao gás natural, beleza? Então dá Ctrl+C e Ctrl+V para o gás natural nesse processo de formação. Meu Deus, vou tomar um ar aqui que o fôlego até acabou. Vamos lá. Primeira imagem. Os plânctons do Bob Esponja é depositado no leito oceânico. Quem assistiu Bob Esponja está ligado na visão e sabe que é o plâncton. Nós temos plânctons que são formados por plantas e temos plânctons também que são formados por restos de animais, que são os zooplânctons, beleza? Olha só, então esses plânctons são depositados. O processo de sedimentação, que é o depósito de minerais, de estruturas rochosas, ocorre. Esse petróleo, esse gás natural, começa a ser formado então em rochas sedimentares porosas. Os poros são os buraquinhos das rochas que permitem a circulação de fluidos e até mesmo do oxigênio do ar, né? Nós sabemos muito bem que são poros, principalmente as meninas que não podem dormir com maquiagem porque entope os poros e aí dá muitas espinhas. Então os poros são esses buraquinhos, essas ranhuras das rochas, beleza? Então começa ali o processo de sedimentação das rochas e o processo de formação do gás natural e do petróleo. Bom, as rochas que não são porosas ou impermeáveis, elas fazem uma sedimentação sobre as rochas sedimentares e a partir daí o petróleo e o gás eles vão se deslocando entre essas camadas e fazendo ali os seus depósitos, né? Eles vão se depositar principalmente nas falhas tectônicas. O petróleo e o gás eles vão ficar retidos em bolsões, em reservatórios, em grandes bolsões, assim como acontece com os aquíferos subterrâneos. Então o petróleo ele pode ser encontrado em um estado um pouco mais líquido, como também em um estado um pouco mais pastoso, dependendo aí do seu processo de formação e da região que ele está localizado. Tranquilo, meus queridos?